Eu tenho uma dúvida, Dani, meio idiota, mas eu preciso fazer essa pergunta mesmo que seja idiota. Afinal de contas, eu prefiro sanar essa dúvida para não ter que fazer essa pergunta para outra pessoa, de repente, sabe? É, Todos os bons atletas, os fora da curva que eu vejo, vêm tendo desempenho muito bom no campo. Por exemplo, eu lembro, falando aqui, não sei quem entrevistou o Endrick, e o Endrick, ele é muito disciplinado, ele não come doce. O Endrick não come doce, não sei se isso mudou, mas não come doce, não comia pelo menos. Cristiano Ronaldo não come doce. O Flaco Lopes também, eu sei que ele é muito regrado, ele não come doce. E o desempenho desses caras, do Flaco Lopes, principalmente, cresceu muito, né? O Cristiano nem se fala. O Endrick, pô, o cara é um touro. O moleque com 16 anos aqui, só faltou fazer chover. A dúvida idiota é o quão o açúcar pode ser prejudicial no desempenho de um atleta. Porque a impressão que eu tenho é que esses caras que abdicam do açúcar completamente, eles são muito diferentes do que aquele cara que sei lá, vai um jornalista, um repórter na casa dele, eu como bem, eu como doce mesmo, não tô nem aí. O desempenho não é o mesmo, sabe? É diferente isso dentro do campo. Então, qual o tamanho da encrenca que o cara se mete se ele é um aficionado por doce? É porque o açúcar ele mexe com várias áreas, né? A gente até fala que o poder do açúcar ele tem um poder muito parecido com o poder da droga mesmo, em questão principalmente de viciar. O açúcar ele tem esse poder, inclusive mentalmente falando, neurologicamente falando, ele mexe estruturalmente com muitas coisas. Então, assim, o açúcar, além de ser prejudicial num contexto geral, ele gera o vício, ele gera aumento da insulina, que para um atleta ele precisa ter uma insulina muito controlada ali, porque ele tem, né, treinamentos, dieta, tudo. Então, o açúcar ele gera picos de insulina, que isso gera problemas, dificuldade em manutenção de peso, de glicogênio, porque o atleta, principalmente, ele tem que ter essa manutenção do glicogênio, né, que é a reserva de energia que a gente tem ali. E que, por exemplo, a galera que faz jejum e tal usa muito essa reserva do glicogênio. Então, tem que ter uma situação muito mais regrada mesmo. Obviamente que eu vejo que não é só o açúcar nesses atletas, é a alimentação também mais regrada. Porque, para mim, um atleta que consegue tirar o açúcar da dieta, ele vai ser regrado também em outros pontos da dieta, porque é uma coisa difícil de fazer, tanto o açúcar quanto a bebida. Boa parte dos atletas também não bebem, né? Então também tem a questão do álcool. Alguns atletas, assim, antigamente, né, a galera bebia, comia açúcar e tava tudo certo. Mas também a vontade de treinar é diferente da vontade que essa galera tem hoje de treinar, né? É diferente a Sim. vontade que a galera tem de jogar bola. Então a galera metia uma infiltração e ia-se embora jogar com o joelho podre mesmo. Hoje em dia, não. Torcer o dedinho já é um problema. Então, fisiologicamente, o açúcar ele mexe estruturalmente com muitas partes do corpo mesmo e prejudica bastante, assim, bastante. Mas como eu falo, eu vejo que também não é só o açúcar. Uma pessoa que ela consegue ser regrada nisso, ela consequentemente é regrada em tudo e aí consegue. E também vamos e convenhamos, né? Eu sempre falo, é muito bom você ser um atleta, porque você tem tudo ali. Você vê a estrutura que o Palmeiras tem, o auxílio que o atleta tem, cara. Mirem que a nutricionista, ela dá basicamente as coisas na boca dos jogadores, né? Ela chega lá, tá tudo ali. Você só pega e vai, come isso aqui, mede a glicose, bota ali. Então, assim, é muito fácil você ser regrado sendo jogador de futebol. Venhamos e convenhamos. Difícil é a gente, na rotina da gente, que acorda cedo, que trabalha, que faz o quê? Mas um jogador, se ele realmente quiser ser um jogador de elite, chegar no nível de Cristiano Ronaldo, que tá na idade que tá, jogando a bola que tá, com o corpo que tem, assim, com tudo, é fácil, óbvio. Você vai abdicar de muita coisa, mas é fácil. Você tem um acesso diferente, né? Mas também não. Tem a questão do talento também, né? Porque se for Claro. assim, você corta o açúcar do Luigi e o Luigi vai virar um Não, craque. Não. O Luigi não é ruim porque ele come chocolate, é porque ele é ruim porque ele é ruim, né? Então, tem um é que pouco nem o disso também, mas é Kelvin, óbvio né? que isso impacta, né? Eu acho que isso é assim, o cara é bom, mas ele pode ter um potencial mais ou menos de acordo com a vida que ele leva, né? Então, ele pode extrair ao máximo do potencial dele, né? A gente vê jogadores tipo o Adriano, Ronaldinho Gaúcho, jogadores muito talentosos, mas que não se cuidavam. E aí não desempenhavam, né? Não tem jeito. O Isso aí açúcar não tem o que ou fazer. o álcool? Existe um vilão maior que o outro aqui nessa história ou não? Eu vejo que o açúcar é pior porque a gente consome muito mais do que o álcool. O álcool a gente Aham. consegue
controlar mais. Por exemplo, assim, se você não for viciado em um alcoólatra, você não bebe álcool todo dia. Agora, açúcar sim, porque o açúcar ele não é só o doce, né? Tem as outras variações do açúcar ali. Então, eu vejo o açúcar muito pior pela disponibilidade, digamos assim, entendeu? Entendi. Faz sentido. O Victor fala aqui que o Scarpa era traquinas, né? Se eu não me engano, ele falava que ele comia... Ele não comia no dia a dia, só quando era campeão. Aí, obviamente, não tem problema você comer bolacha com leite condensado uma vez no ano, duas vezes no ano. Não é corte 100%. Também, né? É loucura. Ó, só ler mais alguns comentários. Aqui a gente come.